Olá, alunos da Totalidade 5. Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Vamos fazer a correção dos exercícios da semana 7, essa semana de 13 de setembro a 17 de setembro, tá? Vou posicionar aqui melhor a minha câmera. Essa semana, então, a gente trabalhou sobre o Setembro Amarelo, tá? Dentro dessa campanha tão importante de combate, de prevenção, né, ao suicídio. E o lema da campanha desse ano é Agir Salva Vidas. E eu acredito que quando a gente traz para dentro da escola o debate, nós estamos, sim, contribuindo, né? Fazendo a parte que nos cabe, enfim, né? Não é ficando assim só esperando que os outros façam alguma coisa, a gente também fazer é fundamental, né? Então, eu passei um texto para vocês, depois desse texto coloquei algumas questões. Então, vamos lá. Sobre o que trata a campanha e qual o seu objetivo? Então, é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, que tem como objetivo chamar a atenção da população sobre a importância da prevenção do suicídio através da valorização da vida, tá? Qual a tua opinião sobre a campanha? Se vocês consideram importante prevenir o suicídio e por quê? Essa aqui é uma resposta pessoal. Só afastar um pouquinho. Os anos de 2020 e 2021 têm sido complexos para a saúde mental e emocional das pessoas no mundo todo. Tu concordas com essa informação? Justifica. Tá? Então, outra resposta pessoal, eu particularmente concordo plenamente, com certeza 2020, né, com toda a questão do isolamento, as nossas rotinas, inclusive de aula, ainda bastante alteradas, embora já estejamos retomando o presencial. E então eu acho que se manter saudável mentalmente e emocionalmente tem sido um grande desafio, e é importante que a gente perceba, né, que a gente não precisa fazer isso sozinho, porque essas questões, elas são questões sociais, então é importante que a gente busque apoio quando nós nos sentirmos sobrecarregados, entristecidos, enfim, tá? Ter esperança, acreditando que é possível, é o primeiro passo, mas não basta por si só. Então, quero saber a opinião de você sobre essa frase retirada do texto. Eu acredito que a esperança ela é muito importante, né? É o que, inclusive, vamos assim dizer, nos dá confiança, mas a gente não pode ficar só no nível mental, num nível de imaginação, a gente precisa agir. Por isso o tema da campanha. Por que os organizadores da campanha querem focar na ação? Justamente por causa disso, né? Não adianta ficar só pensando, só falando, é preciso agir, todos nós precisamos fazer parte da mudança que nós queremos, essa é uma frase de Gandhi, então a gente precisa realmente agir, cada um naquilo que puder fazer. Eu, por exemplo, nesse momento, o que eu acredito que eu posso fazer é criar esse espaço para a gente refletir a respeito através da leitura de um texto, da reflexão para responder questões, e a partir daí, quem sabe, surgem outras oportunidades, não é mesmo? No texto está claro que devemos nos tornar mais inclusivos e menos individualistas. Vocês concordam com isso? Eu tenho plena certeza que sim, inclusivo no sentido da gente incluir as pessoas, da gente compreender, né? A depressão ela ainda é muito mal vista, é vista muitas vezes como frescura, como coisa de quem não tem o que fazer, né? Acha uma enxada para capinar, né? Enfim, coisas desse tipo que a gente ouve bastante aqui na nossa região. Então, eu acho que é importante que a gente seja inclusivo, que a gente olhe mais, né, para o outro, com empatia, porque nós não sabemos como está o mundo interno daquela pessoa, nós não sabemos o que ela pensa, como estão seus pensamentos, a sua mente, e ser menos individualistas, né? A partir do momento que a gente deixa de pensar e agir somente a partir de nós próprios, como se nós fôssemos o umbigo do mundo, a gente consegue olhar para o nosso companheiro do lado, para o nosso colega, para o nosso vizinho, para o nosso familiar
que de repente está passando por um problema tão sério, a gente pode contribuir de alguma forma e não estamos fazendo isso porque estamos muito centrados em nós mesmos, tá? Por que que a cor amarela foi escolhida, então, né, para representar a campanha? Em função de um movimento feito por uma família, né, por pais de um rapaz, o Mike, que se suicidou nos Estados Unidos, e ele gostava muito de um carro amarelo que ele tinha, foi ele próprio que pintou o carro, e aí a família, como ele gostava muito da cor, gostava muito do carro, né, que ele escolheu a cor de amarela, então eles utilizaram, distribuindo no velório do rapaz, cartazes, né, com a fita amarela, com aquela frase, né, que a gente colocou aqui em cima, que eu de cabeça não me lembro. Se precisar, peça ajuda. E eu achei muito interessante, eu acho que é uma frase bem oportuna. Se a gente precisa de ajuda, a gente precisa pedir ajuda, tá? Então, aqui nós temos algumas questões sobre acentuação ainda, tá? O último dia de revisão de acentuação. Destaquei algumas palavras aqui do texto: agradável, automóvel e possível. Onde é que está o possível? Está aqui, ó, tá? E essas palavras, elas levam acento porque elas são paroxítonas terminadas em L, tá? Aqui nós temos um texto 1, que é sobre um livro, e aí temos uma tirinha, tá? O texto 2 é uma tira, e aí depois, considerando a posição da sílaba tônica e as regras de acentuação das palavras, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a letra C. A palavra história do texto 1 é uma palavra paroxítona, está corretamente acentuada, sim, é uma paroxítona terminada em ditongo. E você, do texto 2, é uma palavra oxítona terminada em E, e é acentuada assim como café e dendê. Na questão 3, tendo como base a tira da Mafalda exposta acima, que é o texto 2, responde: os interlocutores. Interlocutores são as pessoas que estão ali na tira atuando. É a Mafalda e o pai dela. O contexto, onde eles estão, o que eles estão fazendo. A Mafalda está sentada no chão, brincando. Aí o pai entrou, pegou um dicionário na estante. Provavelmente ele leu o significado de uma palavra e coloca o livro de volta na estante. Né? Esse é o contexto. Em que consiste o humor da tira? A menina critica o pai, dizendo que ele nunca vai terminar de ler um livro tão grande se só pegar, ler um pouquinho e devolvê-lo. Ela não entendeu que o livro era um dicionário, ou seja, um livro que usamos para consultar o significado das palavras. Por isso, o pai fez uma breve leitura, né? E a menina, como criança, não entendeu isso. Então, gente, as atividades da semana foram essas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entrem sempre em contato. Desejo uma boa semana a todos vocês.